Como ouvir a voz de Deus? A paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Rodrigo. Irmãos, eu não gosto de ficar rodeando muito não, nós já vamos direto para o assunto. O assunto do canal é ouvir a voz de Deus. Como nós conseguimos ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração? Primeiro, se você é um pecador, se você é um desviado, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Porque é o Espírito Santo que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você é um pecador, é um devedor, é um safado, pilantra, que não tem vergonha na cara, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Porque aí o Espírito Santo de Deus já vai estar falando com você. Vai lá, reconcilia, volta para Jesus. Se você está na droga, deixe a droga. Se você está no adultério, deixe o adultério. Então Deus ele vai começar a falar com você a partir daí, através do arrependimento e através do coração sincero. A palavra de Deus diz que ele habita no alto dos céus, mas também habita num coração arrependido, contrito. Como nós também podemos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Irmão, não tem como você ouvir a voz de Deus você estando direto na televisão, direto no WhatsApp, direto em vídeos de diversão, entretenimento, você estando distraído. Deus ele não fala com homens distraídos, Deus não fala com homem que vive segundo os prazeres da carne, segundo os prazeres do mundo, dando ouvido aos entretenimentos, às diversões. Deus, ele vai falar com você quando você abrir a Bíblia para ler. Deus, ele vai falar com você através da palavra dele. É a palavra dele. Deus é um Deus que se relaciona. Ele deu a natureza dele para nós, a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, ele quer santidade. Ele quer se relacionar, ele fez o homem para se relacionar, para conversar. Quando nós oramos, quer dizer oração, quer dizer conversa. Então nós, quando estamos orando, nós estamos falando com Deus, estamos conversando. E você quando conversa com a pessoa, você fala, conversa, pede, mas também você tem que saber ouvir. E é aí que entra o aprendizado que nós estamos aqui trazendo hoje. Qual é? Ouvir a voz de Deus. Quando você está em oração, irmãos. Quando você está em oração, é um momento sublime que você precisa estar atento que Deus ele vai falar com você. O que você deve fazer. Ele vai tirar todas as nuvens negras do teu pensamento e vai trazer a claridade. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar um guia, ele vai te dar uma bússola. Ele vai te dar através da oração e através da palavra do Senhor. Enoque, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. E por ele andar com Deus, Deus tomou para si. De que maneira Enoque andou com Deus? Através da oração e do jejum. E da obediência principalmente. Nem tem como, irmão, nós estamos dentro de uma igreja onde existe um falso profeta, que está dizendo ali que Deus está falando com ele, mas é tudo mentira. E pode ter certeza que se você estiver numa igreja dessa, você vai tomar decisões erradas, você vai para caminhos errados, as ovelhas estão sendo guiadas por pastores, levando ela para outros pastos errantes, pastos onde não tem comida, onde não tem comida verdadeira, e você vai acabar morrendo espiritualmente. Saia das igrejas dos falsos profetas, porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus, porque Deus já deixou de falar com eles há muito tempo. Há muito tempo. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você que é menino ainda na fé, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando Deus falou com Samuel, Samuel era um menino, era um garoto.
E ele ouviu uma voz falando: Samuel. E ele foi procurar Eli. Eli era um profeta velho, que não obedecia mais a Deus, porque não repreendia os seus filhos, deixava andar, ao Deus dará, deixava andar de qualquer jeito os seus filhos, na prostituição, na bebida, dava mau exemplo para todo mundo na igreja, no templo, seja onde for, estava dando mau exemplo àqueles meninos, deveria ter repreendido, mas não repreendeu. E é isso que acontece, os profetas eles deixam de fazer a obra de Deus, os homens deixam de fazer a obra de Deus, deixam de falar aquilo que Deus está mandando falar, e aí Deus abandona, Deus nunca mais fala não com esses aí. Porque o que adianta Deus falar se você não passar aquilo que Deus está mandando você falar? O que adianta eu não fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer? Então, primeiro, para você ouvir a voz de Deus, você precisa entender a voz de Deus. Entender que é Deus falando com você. Então, quando o profeta Samuel, ainda menino, foi até Eli: Eli, você está me chamando? Ele falou: não, volta a dormir. Isso se repetiu por 3 vezes. Na terceira vez, o profeta ele entendeu: eu já sei, é o Senhor que está falando com você, é Deus. Quando você ouvir esta voz de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor, pois o teu servo ouve. E ali, irmão, que Samuel ele começou a entender como era ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não tem segredo, irmãos. Não tem segredo ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é dentro do seu íntimo, do teu espírito, o Espírito Santo, ele habitando dentro de você. Ele vai falar com você constantemente, durante o dia, durante a noite. Ele vai falar do que ele não está gostando na sua vida, se você está andando de uma maneira errada, para você se consertar. Deus, o Espírito Santo dentro de você vai chamar você para orar. O Espírito Santo dentro de você vai te comover para você ler a palavra. O Espírito Santo dentro de você vai te comover para você jejuar. Vai te comover para você deixar as más companhias, deixar as más vestes, né? As vestes sensuais, deixar as vaidades, as maquiagens de lado. E é isso que Deus ele vai falar com você. Ele vai falar para você: se conserta primeiro para que eu venha estar com você. Santifica o povo hoje para que amanhã eu possa falar com ele, para que amanhã eu possa fazer maravilhas diante dele. O que tem impedido, irmãos, de Deus falar com você é que você não tem tido tempo para Deus. Essa é a verdade. Você quer ouvir a voz de Deus? Então tenha tempo para Deus. Ou você vai na casa de um amigo, você fica lá quanto tempo conversando com ele? Ou você só passa, só cumprimenta e vai embora? Você não tem um relacionamento com aquele seu amigo, você não chega na casa dele, você não toma um café com ele, você não ouve os seus problemas, você não ouve as suas dificuldades. Assim também um relacionamento com Deus, você precisa também ouvi-lo, você precisa parar para ouvir, você precisa parar para conversar, você precisa entrar na casa de Deus, no santuário do Senhor, você precisa entrar diante do Santo do Santo, onde o véu foi rasgado, e ali, irmãos, se prostrar diante do Senhor, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando com você. Você quer ouvir a voz de Deus falando com você? É assim. Quando você ouve a voz de Deus, você também vai sentir aquilo que Deus está sentindo, o sofrimento que Ele sente por todo o pecado na terra. Você vai sentir as dores que Deus tem sentido. Você vai sentir a ira que Deus tem sentido desta humanidade. Você vai sentir, irmãos, a tristeza de Deus pelas almas que estão morrendo. As almas estão morrendo. E se você quer ouvir a voz de Deus, então você vai ouvir a voz de Deus e vai atrás das almas perdidas. Vai atrás das almas perdidas. Vai deixar de ficar em Facebook, vai deixar de ficar em WhatsApp, vai deixar de ficar com umas conversações, vai deixar de ficar em joguinho de Free Fire, vai deixar de ficar dando aí ouvidos à diversão, entretenimento, coisas banais. Se você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, é assim, irmão, tem que ser diferente. Tem que se humilhar perante Deus e ter tempo com Deus, gastar tempo com Deus para que se tenha intimidade com Deus. Você não vai ter intimidade com Deus vendo programas da televisão. Você não vai ter intimidade com Deus se você não dobrar o seu joelho e orar e ter
um particular com Ele em oração, em jejum. Melhor hora para você ouvir a voz de Deus é quando você está em jejum, em oração e leitura de Bíblia. A melhor hora para que você venha ouvir a voz de Deus é quando você está ouvindo louvores, porque Deus habita nos louvores. A melhor hora para você ouvir a voz de Deus é quando você está na casa dele ouvindo a palavra do Senhor. Então ouça a voz de Deus. Deixa de ficar ouvindo a voz da carne. Deixa de ficar ouvindo a voz dos falsos profetas. Deixa de ficar ouvindo a voz do mundo, a voz do diabo e de Satanás. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Se você gostou deste vídeo, compartilhe o vídeo, ajude mais pessoas a ter um compromisso com Deus. Aqueles que querem, ter um compromisso com Deus, ouvir a voz de Deus. E poucos que querem hoje ouvir a voz de Deus. Prefere ficar com uma garrafa de cerveja na mão e outra garrafa de pinga do outro lado, com droga no bolso, com flagrante no bolso, ou até mesmo na prostituição, na avareza, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do dinheiro capitalista. Então, como que você quer ouvir a voz de Deus? Tem muito crente, Marta e Maria. Qual crente você é, Marta ou Maria? Marta estava atrás de coisas do mundo, as coisas banais. Aquilo não importava naquele momento. Jesus estava na casa. Para ela ter parado tudo para ouvir a voz do Mestre. Tem hora para tudo. Aquela era a hora dela ouvir a voz de Deus. E Maria escolheu a melhor parte. E dessa não será tirada. Ninguém vai conseguir tirar. A melhor parte, irmão, essa daí ninguém vai tirar. Que é você estar na presença de Deus, ouvindo Deus falar. Ouve Deus falar. Ouve Deus falar. Ouve Deus falar. Sai os comichões dos ouvidos aí. Tira esses comichões dos seus ouvidos. Tira. Porque naquele grande dia, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, haverá homens que terão como comichões dos ouvidos, dando ouvido a espíritos enganadores, segundo os seus próprios prazeres. Terão comichões nos seus ouvidos, querendo ouvir somente aquilo que vos agrada. Mas é a voz de Deus que você tem que ouvir. Não adianta você ouvir palavras macias, palavras fáceis, palavras gostosas, palavras que não vão te trazer a presença de Deus. Aí não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus.